O vale tudo do PT para derrubar Bolsonaro. As eleições de 2022 jogaram um balde de água fria no PT, que tinha a expectativa de que Lula fosse eleito já no primeiro turno. Pior ainda para o PT é que Bolsonaro teve vitórias históricas já nesse primeiro turno, que acabaram abalando o entusiasmo e a confiança da alta cúpula do PT, do próprio Lula e, consequentemente, isso acaba respingando também nos eleitores. Para esse segundo turno, Bolsonaro já largou na frente, recebendo o apoio de grandes nomes da política brasileira, como é o caso do governador lá de Minas Gerais, Romeu Zema, do Cláudio Castro, eleito governador do Rio de Janeiro. Também declarou apoio a ele o Rodrigo Garcia, o governador atual de São Paulo, o Ibanez Rocha, do Distrito Federal, também eleito, e como se não bastasse, imagina só, até o Michel Temer, aliado das antigas do Lula, declarou apoio ao Bolsonaro. Mas o PT não ficou de braços cruzados e já partiu para cima. Quem conhece bem os comunistas sabe que eles são como aqueles zagueiros lá da Libertadores. Do pescoço para baixo é canela e vale tudo para conseguir o objetivo. Para eles, os fins justificam os meios. Portanto, vale tudo, inclusive tentar derrubar totalmente Bolsonaro. 2022, segundo turno das eleições, e os canhões, o arsenal petista já direcionou no sentido do presidente Jair Bolsonaro, com mentiras e narrativas criadas para tentar ganhar as eleições. A mais nova é que Bolsonaro é maçom e odeia os cristãos. No vídeo de hoje, você vai entender qual é o objetivo dessa narrativa e onde os petistas querem chegar com isso. É agora, é no Saia da Bolha. Vamos juntos! Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Adalex Góes, jornalista que transformo notícias e informações em opinião para te ajudar a sair da bolha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, esse é o momento, se inscreva agora. Se você já é inscrito, não esqueça de acionar o sininho das notificações, porque temos vídeos toda semana e você vai receber então aí as notificações. Qualquer pessoa, por mais ingênua que seja, ou ignorante, ou mesmo que seja um opositor do presidente Jair Bolsonaro, sabe que uma das suas bases de sustentação é o apoio dos cristãos, especialmente dos evangélicos. Lula e seus aliados também sabem disso, e então eles estão procurando uma estratégia justamente para tentar derrubar essa base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Se conseguirem, isso pode significar a vitória do Lula. O PT não se importa com os meios empregados, desde que eles consigam vencer as eleições. Aquela máxima de que os fins justificam os meios é muito preponderante no meio dos petistas e dos comunistas em geral. E então partiram para o ataque covardemente. Para derrubar esse apoio do Bolsonaro, eles criaram uma narrativa de que o Bolsonaro é maçom e que durante todo esse tempo foi uma farsa essa ideia de que ele é cristão e que defende valores cristãos. Esse é o jogo sujo, é o jogo baixo, mas o PT não se importa com isso. Aliás, o PT nunca se importou. Você vai ver nesse vídeo de hoje como nasceu essa narrativa e como é que ela ganha corpo e fica sólida. Bem, tudo nasce da visita do Jair Bolsonaro à maçonaria. E o Jair Bolsonaro esteve sim na maçonaria. Essa é uma prática comum de vários candidatos e também de políticos, até porque entendem a importância dessa organização. A maçonaria é milenar. Ela influencia e sempre influenciou no destino da humanidade até os nossos dias. Independente se o que eles fazem é certo ou errado, ou a que Deus eles servem, o fato é que todos os políticos estão em busca do apoio da maçonaria justamente para consolidar as suas campanhas e vencerem as eleições. Daí, até o fato do Bolsonaro ser maçom e odiar cristãos, existe um abismo gigantesco. Mas a covardia petista não se importa com isso. Não há nenhum tipo de compromisso com a lealdade, com os bons princípios, com a coerência, com a retidão ou com a verdade. Para os comunistas, vale tudo para conseguir o poder. Quem não se lembra dos casos misteriosos de morte relacionados ao PT e às alegadas relações do PT com os narcotraficantes? Várias vezes, o PT tem sido acusado de ter relação com o narcotráfico e que esses narcotraficantes e que a venda das drogas, na verdade, acaba bancando a campanha de alguns dos seus membros. Bem, tudo nasce da visita do Bolsonaro à maçonaria. Daí, eles criam uma mentira, também chamada de narrativa, tentam encontrar fotos ou vídeos e, se não encontram, eles manipulam e fazem montagens para isso dar solidez a essa narrativa, a essa mentira. Em seguida, começam a divulgar
divulgar pelas redes sociais. Isso logo se alastra como se fosse uma gangrena, como se fosse um vírus. Agora entra o terceiro elemento dessa engrenagem de manipulação e desinformação. Alguns veículos de comunicação, como jornais, site de notícias e alguns jornalistas, entram para maquiar aquela narrativa e dar um ar de verdade. A questão é que trata-se de uma mentira totalmente maquiada para parecer verdade. Bem, foi criada a narrativa Bolsonaro é maçom. E para isso, eles precisavam encontrar uma forma de tentar chamar a atenção para esse ponto que eles criaram. Já que não havia como provar, através de fotos e vídeos, que Bolsonaro era maçom, o que é que eles fizeram? O que eles fazem de melhor? Mentem. E então começaram a aparecer as montagens, cada uma mais grotesca do que a outra. Veja esses exemplos. Que barbaridade uma coisa dessa. Qualquer pessoa, qualquer amador percebe que isso é uma montagem e daquelas mais grotescas possíveis. Muito mal feita, por sinal. Essa foi uma outra que tentaram camuflar, quando na verdade ao lado você percebe que trata-se de uma montagem também grotesca. Essa narrativa não se sustenta e as montagens foram tão grotescas que, pasmem, até alguns segmentos da imprensa que não tem nenhum tipo de simpatia pelo Bolsonaro se viram na obrigação moral de ter que esclarecer à população que aquilo era fake news, era uma gigantesca mentira. Veja o que diz uma das maiores agências de notícias do mundo, a Reuters, sobre esse assunto. Diz a matéria aí: foto de Bolsonaro junto a quadro de Baphomet é montagem, mostram checagens. A Reuters e a agência Lupa mostram que uma foto de Jair Bolsonaro em evento da maçonaria em 2014 foi adulterada para incluir um quadro do ídolo pagão Baphomet. Imagem original mostra o atual presidente, então deputado federal, junto a um grupo em frente a uma parede branca. Essa e outras montagens começaram a circular após a viralização de um vídeo verdadeiro de 2017 em que Bolsonaro fala em reunião da maçonaria. Se não me engano, a agência Lupa é do Estadão. A que ponto chegou essa narrativa petista para tentar desestabilizar a campanha do Bolsonaro no seu segundo turno? E eles dizem, é montagem a foto de Jair Bolsonaro na maçonaria posando com quadro de Baphomet. Não há o quadro na cena, apenas a parede branca e duas bandeiras, uma nacional e a outra representando o Grande Oriente do Brasil no Distrito Federal. Trata-se da mesma reunião em 2014. Agora, entra aquele terceiro elemento que eu falei para você, que é a imprensa. A imprensa brasileira tem cometido crimes absurdos. Elas deveriam se enquadrar naquele chamado inquérito das fake news e da desinformação. Olha a forma cínica e com zombaria com que a Folha de São Paulo passou a tratar esse assunto. Bolsonaristas entram em parafuso com vídeo do Bolsonaro em maçonaria. Você sabe o que aconteceria se fosse o Lula? A manchete já seria a negação de que o Lula não é maçom. Mas como trata-se de Bolsonaro, o que é que eles tentam fazer? Solidificar a ideia de que Jair Bolsonaro é maçom, porque entende que isso vai causar um efeito, um desgaste absurdo com uma das suas bases, talvez a sua principal base, que são os evangélicos, já que os evangélicos e os cristãos em geral não veem com bons olhos essas sociedades secretas, como é o caso da maçonaria. O quarto ponto é, a narrativa foi criada. Aí, meu amigo, o estrago já foi feito. Dificilmente será possível desfazer o efeito devastador dessas narrativas. Veja o caso dos 101 imóveis do clã Bolsonaro, dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Apesar de ser mentira, de ter um erro grotesco de apuração dos jornalistas, apesar disso, isso virou verdade. Uma mentira contada várias vezes começa a parecer uma verdade. Sabe por que partidos políticos e a parte podre da imprensa usa esse recurso? Porque eles sabem que funciona. Infelizmente, há uma parte da população brasileira que é totalmente ignorante, que ignora os fatos, que não checa informações, que não apura as informações, que tudo o que é passado eles assimilam, eles absorvem como se fosse verdade absoluta e pior, começam a compartilhar isso como se fosse verdade sem ter o mínimo de convicção. Nessa reta final das eleições, o PT sabe muito bem explorar isso. Eles são mestres do engano. Veja o cinismo como Lula mente. Veja como Lula se contradiz em várias entrevistas e discursos. E isso não cria nenhum tipo de crise de consciência, porque o Olavo de Carvalho já dizia que essas pessoas, elas têm uma espécie de psicopatia, que não possuem remorso nem tampouco consciência para poder fazer esse escrutínio de saber quando mentiram. Apesar disso, vamos tentar desfazer algumas mentiras criadas pelos petistas e divulgadas pelas redes sociais. Uma das fotos usadas para comprovar que o Bolsonaro é
maçom. Tá aí. E você pode perceber uma particularidade gigantesca. Note a vestimenta do Bolsonaro. Porque apenas o Bolsonaro e mais uma outra pessoa colado nele não usam as mesmas vestimentas que os demais? Simples, porque todos os outros são maçons, menos os dois. Trata-se de uma ocasião pública, como é de praxe de muitos desses políticos participarem de eventos criados pela maçonaria, até porque ela é conhecida por promover ações sociais e também várias atividades sociais em que grandes figurões da sociedade brasileira estão presentes. No entanto, o fato de estar na maçonaria não significa que aquela pessoa seja maçom. De qualquer forma, o simples fato de alguém ir à maçonaria não tipifica e não deveria transformar uma pessoa em um maçom. Mas, como a narrativa pode destruir uma das bases do Bolsonaro, que é a população evangélica e cristã, vale tudo. Até porque o PT não tem compromisso com a verdade. Este é o registro da primeira-dama também na maçonaria. Aqui você vê a foto do filho do Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Tratava-se de um evento social, aberto ao público que foi convidado, e não um evento restrito a maçons. Mas mentira tem perna curta, e é muito fácil destruí-la, é muito fácil derrubá-la. Destruindo mais uma das narrativas criadas pelos petistas, veja esse caso. Quem é aquele carequinha de óculos que você vê na imagem? Sim, é o Alckmin. Então, o Alckmin é maçom. Se o Alckmin é maçom, o Alckmin é o vice do Lula. Então, pau que dá em Chico, deveria dar em Francisco. Mas essa régua moral não vale para os comunistas. Veja como a imprensa em geral trata os erros do Lula. Veja como a imprensa em geral trata alguns deslizes do Bolsonaro. Esse é um outro registro do Alckmin discursando na maçonaria. Fato bastante comum entre políticos, como já disse no nosso vídeo de hoje. A proposta aqui é derrubar mais uma narrativa. Bolsonaro não é maçom, como essa narrativa covarde e mentirosa tenta passar. Bem, amigos, desde muito antes da eleição de Bolsonaro, nós temos convivido com várias narrativas criadas pelos comunistas. Tentaram colocar todas as pechas possíveis e impossíveis no presidente Jair Bolsonaro. Homofóbico, xenofóbico, gasofóbico, enfim, tudo que você possa imaginar, eles tentaram colocar no Bolsonaro para justamente fazer aquilo que eles fazem de melhor: destruir a reputação daqueles que não são alinhados com seus pensamentos, com seus ideais ou com as suas ideologias. Não caia em mais essa mentira do PT. Comunistas não merecem nosso respeito, mas ainda, comunistas não merecem que se dê atenção ao que se fala. Aos comunistas cabe bem uma frase que meu pai repete para mim quando diz que há pessoas que o que falam em pé não sustentam sentados. Quer um exemplo? Veja o Ciro Gomes. Bateu no Lula e agora, no segundo turno, quem o Ciro Gomes vai apoiar? O Lula. Essa é a régua moral dos comunistas. Assim, caros amigos, esse é um momento histórico e nós estamos fazendo a história. Você tem na mão a possibilidade de fazer a escolha correta, pensando no seu bem, no bem dos seus filhos, no bem da sua família e no bem de uma nação gigantesca e poderosa como é o Brasil. No entanto, entregamos esse bem valioso na mão de corruptos, bandidos, detratores, pessoas que dilapidaram o patrimônio público e a riqueza do nosso país para benefício próprio, usando como pretexto, como desculpa, que estavam se preocupando com algumas classes sociais e com alguns grupos, dizendo que são os benfeitores, que pensam nos pobres, nos negros, nas mulheres, nas pessoas que não têm oportunidade, nos jovens e assim por diante. E isso é uma grande mentira. Durante todo esse tempo, eles têm usado todos esses e nos usaram também para conseguir os seus objetivos escusos. Não vamos permitir que eles retornem ao poder. Portanto, dia 30 de outubro é Deus, pátria, família e liberdade. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos e também se inscrever no nosso canal. Se já é inscrito, considere aí acionar o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. E como sempre, eu te espero no próximo vídeo. Até logo mais!